Saúde os irmãos compatriotas com a paz do Senhor. Vamos começar pelo nome de Deus, o nome do Eterno. Olha, eu tenho uma base judaico-cristã. Eu aprendi com rabinos, tanto nazarenos quanto messiânicos. A maior parte dos nazarenos, eles formam um secto, tá? São uma seita mesmo. Eles não têm contato com os demais membros da igreja. Já os messiânicos, tirando Marcos Andrade Abraão, por isso que eu não gosto muito dele, entende? Eles têm contato com a igreja, com o corpo de Cristo, que serve justamente para cumprir o que está escrito em Efésios 2, né? Que foi quebrado, que o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, quebrou o muro de separação e fez dos dois povos, um único povo, Israel e as nações. Porque esse é o plano de Deus desde o princípio. Vamos lá, a polêmica do nome de Deus. O nome de Deus é conhecido como o tetragrama, Yud He Vav He, não é? A verdade é que o nome dele foi revelado aos poucos, não é? O nome correto dele provavelmente só deva ter sido conhecido por Adão, não é? Mas esse não é um nome que foi passado adiante. Além do que, é a partir de Enos que começa a se invocar o nome do Senhor. Então nós temos aí já um nome cerimonial para ser invocado, não é? É quando começa a linhagem dos Bnei Elohim, dos filhos de Deus. O nome de Deus ele foi revelado progressivamente, tá? O nome de Deus é tão complicado quanto a língua hebraica. Eu tenho que explicar toda a história do hebraico para vocês entenderem como é que é feita a formação do nome de Deus. Eu peço que vocês tenham paciência, que ouçam bastante isso que eu vou falar, que eu vou dar um background histórico e cultural para vocês entenderem uma coisa. Bom, deixa eu começar falando o seguinte. Eu já vi todos esses vídeos. Dessas pessoas que estão aí, tem uma aí que eu conheço pessoalmente, que é o rabino Marcos Andrade Abraão. Eu tenho problemas de reconhecê-lo como rabino messiânico, ele sabe disso. Eu conheço o movimento messiânico desde 1998, não é? E sei quem é o pessoal assim de bem, quem é o pessoal honesto, quem é o pessoal que faz alguma coisa, que tem obra para mostrar, e outros que só são teóricos da conspiração, tá? Eu não gosto muito do pastor e rabino, ele também é pastor, e rabino Marcos Andrade Abraão, mas eu tenho que concordar que ele falou umas coisas bem acertadas aí. Ele foi bem mais equilibrado. Tem um ponto ou outro que está errado, mas eu vou explicar. Todos esses outros conteúdos eu já conheço, tá? Eu conheço essa seita aí das testemunhas de Al-Hoshua, desse senhor Luiz Cláudio aí. Esse cara aí já é uma figura carimbada, todo mundo sabe que ele é um merda. Eu falo desse jeito porque ele é um zero à esquerda. Todo o pessoal que é ligado ao James Stream lá dos Estados Unidos, o maior sacripantas que eu já conheci, tive o desprazer de conhecer, e que o mundo judaico teve o desprazer de conhecer, que já pisou sobre a face da terra nos últimos tempos, é esse James Stream, e esse pessoal todo faz parte disso aí. É um bando de lunático, e eu vou começar a explicar a coisa, tá? Porque fazer ponderação em cima de vídeo é complicado. Eu vou começar só a explicar. Eu só tô falando logo porque eu conheço a idoneidade de uns. O professor Fábio Sabino, ele é muito bom professor, mas tem uma hora que ele usa de sofismas. Não na explicação dele, a explicação dele tá muito boa. Tá muito boa. E eu vou tentar explicar as coisas do jeito que elas são. Vamos começar com a linguagem do Éden. Deus falava com Adão. E Adam, que quer dizer terra, ou vindo da terra, não é? Ou homem, ou humanidade, isso tudo quer dizer Adão. Adão tinha essa linguagem. Antes do dilúvio havia uma única língua. Qual língua? A língua do Éden, certo? Isso tudo que eu estou contando é segundo a tradição judaica, tá? Isso está escrito em Mishnah Avot. Mishnah Avot não, Berorah Rabbah. Desculpa, Berorah Rabbah, se eu não me engano, é no Pasuk 3. Não, é no Perek 3 mesmo, no capítulo 3 de Berorah Rabbah. Berorah Rabbah é um tratado talmúdico, tá? O Talmud é uma coleção judaica dos conhecimentos judaicos que tem pelo menos 38 volumes. Ele é muito extenso, tem muita coisa ruim ali,
mas também tem muita coisa boa, elucida muitas das nossas dúvidas. Não só a tradição como a arqueologia, mas vamos voltar aqui. A língua do Éden que Deus falava com os homens, ela era única. Só teve essa língua na Terra até o período diluviano. Não é muita gente que acredita no livro de Enoque. Depois eu até posso falar sobre a falácia que é o livro de Enoque. Mas muita gente que acredita no livro de Enoque acha que os homens faziam sexo com demônios nessa época e por isso Deus destruiu a Terra. Na verdade, a Terra foi destruída, se você for olhar no original hebraico, né? Porque ela se encheu de Hamas. Hamas, né? Interessante, né? Vocês conhecem alguma semelhança com algum grupo terrorista aí que quer riscar Israel do mapa? Hamas. Hamas em hebraico quer dizer violência. Os inimigos de Israel até hoje, quando vão escrever alguma coisa e tal, eles não colocam nomes aleatórios, eles colocam nomes para causar pavor mesmo no coração das pessoas. Hamas. Por conta do Hamas, a terra foi destruída no meio do dilúvio. Não é? Porque o homem era violento o tempo todo. Segundo segunda Pedro, não me lembro que capítulo, mas lá em 2 Pedro é dito que o coração deles era mau o tempo todo. Então Deus resolveu destruir aquele povo. E depois que ele destruiu aquele povo, ele deu a Noé o primeiro mandamento de todos. Na Bíblia, quando você abre ela de cara, você tem o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é Pru Urvu, que em hebraico quer dizer crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Não é? Deus pede que Noé e seus filhos cresçam e encham a terra e que se espalhem sobre a terra. O que a descendência de Noé acabou fazendo? Principalmente um tal de Nimrod. Não vamos nos espalhar pela terra para que o Senhor possa nos destruir. Venha, nos ajuntemos e vamos fazer uma torre tão alta que chegue até os céus, caso ele mande outro dilúvio. A propósito, Babel em hebraico quer dizer confusão, de fato. Mas Babel também em assírio, era uma das linguagens dali, já era falada pelos caldeus. Na Mesopotâmia você teve 5 grandes povos: caldeus, ou melhor, em ordem de aparição, sumérios, que vieram com a escrita, caldeus, acádios, ou melhor, sumérios, acádios, caldeus, babilônios e assírios, né? Na verdade teve os neobabilônios, que é a turma de Nabucodonosor, né? Mas vamos dizer que só são esses 5 grandes povos. No meio dessa turma toda, a língua mais usada é o assírio. E em assírio, Babilônia se escreve Babilu. Babilu quer dizer porta de Deus. Que na verdade era isso mesmo que eles queriam fazer, um portal. Eles queriam unir céu e terra, queriam ter acesso direto a Deus, queriam ir até as alturas, né? E acontece um evento terrível. A idolatria, tudo que vocês conhecem de praga na humanidade, foi dada a partir de Babel. O homem cai mais uma vez. E o Senhor vem e confunde, não apenas. Depois eu posso até explicar para vocês a origem da idolatria. Até antes de Babel, o homem não tinha falsos deuses. Depois de Babel começa a aparecer falsos deuses. Porque esses falsos deuses foram distribuídos entre as nações. 70 nações, segundo o número dos filhos de Israel, que está escrito em Deuteronômio, foram criadas a partir dali, cada uma com seus ídolos. Mas teve uma linhagem que Deus preservou, certo? Ele confundiu todas as línguas, mas tem uma coisa: os descendentes de Enos, os filhos de Deus, os Bnei Elohim, eles não tiveram sua língua confundida. Noé levou esse chamado adiante e ele passou para Shem, que em hebraico quer dizer nome. Em hebraico nós falamos Hashem. Hashem quer dizer o nome. É como a gente se refere a Deus, não é? A gente fala às vezes Hashem, Bezrat Hashem, queira Deus, que assim queira Deus. Sempre falando Hashem como o nome, né?
ele não teve 3 filhos, mas Deus gostou de Shem, de Sem. Daí vem o povo semita. Quando a gente fala de antissemitismo, a gente está falando dos descendentes de Sem. Lembrando que os árabes também são descendentes de Sem. Os brancos são descendentes de Jafet, são os brancos. E os filhos de Canaã são os filhos da África e de Canaã, não é? Os sírios e tal, eles são descendentes de Cão. Mas voltando aqui, ele confundiu a linguagem de todos, mas dessa turma de cima ele não confundiu a linguagem não. Esse pessoal não sofreu a maldição da mistura de línguas, ou seja, eles continuam falando a mesma língua do Éden. Então, já que eles não sofreram essa linguagem, deixa eu explicar. A escrita ela veio surgir um pouco depois. Tá? O hebraico ele sempre foi falado. Quando a maior parte das línguas do Oriente Médio tem esse negócio de tradição oral, porque não apenas pela tradição, as pessoas não passavam apenas tradições aos seus filhos, mas também a linguagem. E o hebraico ele tem uma peculiaridade, como todas as linguagens dali do Oriente Médio, ele não tem vogal. Então, para você aprender a vocalização, só mesmo andando com um judeu. Entende? Até hoje é uma língua assim que é um pouco difícil. É quase impossível, na verdade, para você ser autodidata em hebraico. Você tem que colar com alguém que entende alguma coisa, entende? Para te ajudar a vocalizar. Porque não tem muitas regras. Não é uma linguagem cheia de regras. É uma língua muito rica, mas não tem muitas regras. Não dá para você aprender essa vocalização. E junto com as tradições orais, era passado também a língua para os povos. Só que a escrita ainda não havia sido inventada.